Aconteceu com Jó. Você pode achar absurda a história de Jó, aí tem lá, mas é um ensinamento para nós sobre resiliência, sobre não murmuração, sobre se entregar ao Senhor em todos os momentos, inclusive no dia mal. Inclusive no dia mal. E você não vê Jó murmurar e reclamar de nada. Mas o incrível e maravilhoso é quando Deus... não sei se você já leu o livro de Jó, recomendo muito. Fala muito sobre isso, sobre o que Renato tem vivido. E aí você vê Jó vivenciando, e de repente se aproxima 3 amigos, que na verdade não era amigo coisa nenhuma, que só foi lá para botar o dedo na cara dele, para dizer assim, você está passando por isso porque você pecou, você é um pecador. Eu falei, que amizade é essa? Longe de mim, né? E a esposa dizendo, amaldiçoa o seu Deus e morre. Meu Deus do céu. Olha a prova, além de tudo aquilo que está vivenciando, era a tia esposa que manda amaldiçoar Deus e morrer, e 3 amigos que vai lá botar o dedo na cara dele para dizer que ele estava em pecado. Mesmo assim, você não vê Jó murmurando. Mas aí no final, quando você vê nos capítulos 40, 41, 42, você vê Deus se apresentando agora de forma gloriosa diante de Jó. E aí ele fala para Jó, Jó, quem foi que criou os céus e a terra? Quem foi que criou tudo que existe? E de repente Deus vai lá e transforma a vida de Jó de uma forma sobrenatural. E quando isso acontece? Quando o Jó, que sem murmurar, sem reclamar de nada, ele ainda cheio de fé, ele dobra os joelhos para orar pelos amigos que estavam falando, né, botando o dedo na cara dele. Meu Deus, fala, isso é muita fé, irmão, não é verdade? Aí eu olho para o Renato, mesmo com seus desafios e profeticamente curado, você vê ele louvando a Deus, adorando ao Senhor, não murmurando. Estou usando hoje sua vida como testemunho de pregação aqui também, porque tem tudo a ver com a mensagem hoje. Vamos caminhar por fé. Estamos em um culto de ceia, e em Gênesis 22, eu vou ler com você, do 1 ao 18, se eu não me engano é 1 ao 18, Gênesis 22. Gênesis 22, do 1 ao 18. E o tema, se for trazer um tema, que vocês sabem, eu anunciei, a gente cancelou a assembleia. Ontem foi, nossa, né, amor? Foi sobrenatural de batidão. E eu louvo a Deus por isso. Louvo a Deus pelo cansaço e louvo a Deus porque foi um presente que Deus nos deu. Mas eu já falei para ela, pelo amor de Deus, que seja a última mudança. 44 anos, não estou mais com esse pique, não. Só pela graça, gente, moído. Aí era já quase meia-noite, né? Quase meia-noite, não sei, depois já de estar ali no pó, do pó da rabiola, que o pessoal fala. Eu falei, vou sentar para ler as Escrituras, para ver o que falo. Deus, está na sua graça agora, porque eu não estou com pique de mental nem para estudar a tua palavra. Mas a mensagem, Deus é tão gracioso que Deus já usou o Renato para dar esse up na mensagem. Mas se for dar um tema, é esse. O substituto de Isaac. O substituto de Isaac. Aquele que na cruz morreu por mim e por você. O substituto de Isaac. Olha só, vamos olhar para o texto. Olha a prova que Deus deu a Abraão. Capítulo 22, versículo 1. Passando algum tempo, Deus pôs a Abraão o quê? A prova. Lembre-se de uma coisa. Vamos só ler bem pontualmente. Lembre de uma coisa. Deus não tenta ninguém. Quem tenta é só o nosso adversário, ok? Deus não tenta ninguém. Deus prova os seus filhos. É diferente. A tentação, ela vem e sempre virá vindo de Satanás para derrubar você da presença de Deus, para fazer com que você blasfeme, para fazer com que você murmure, para fazer com que você se afaste. Ele quer minar a sua vida espiritual. Mas quando Deus quer trazer uma prova, é diferente. Ele não quer fazer você ser rebaixado. Ele quer promover você, é diferente. Ele quer levar você a um nível de maturidade, de experiência com Ele. A vida cristã, ela só é firmada pelas experiências que você tem com Deus. Você vai ver em todos os homens e mulheres da palavra, das Escrituras,
todos eles tiveram experiências com Deus. Porque Deus não é uma teoria, Deus não é uma imagem que não fala, que não anda. Deus é Espírito e Ele é real, amém, irmãos? Ele é real, Ele é Senhor dos senhores e Ele está aqui. Então Ele é um Deus relacional, e se Ele é um Deus relacional, eu preciso ter experiências com Ele. E eu quero trazer e perguntar isso para você lembrar. Quais são as suas experiências com esse Deus maravilhoso? Quais são as provas que Ele colocou para você, que pegou você e te colocou em um nível maior? É só você olhar para o seu passado. Olhando para o seu passado e olhe para a sua história. Se você parar para pensar, Deus fez tantos milagres na sua história. Talvez milagres de acidentes que você nem sabe e Ele te salvou e te preservou. Situações, talvez na família, seja ela doença financeira, que tantas coisas aconteceram e você viu, olhando para trás agora, fala, puxa, olha, eu lembro naquele dia, eu estava tão desesperado, mas agora eu consigo olhar para trás e ver como é que Deus foi tão bondoso e hoje estou aqui. Aquela prova ou aquela situação lá atrás não me matou, não me destruiu, não me fez parar, porque estou aqui firme e forte, aleluia, glória a Deus. Você não conhece o futuro, você não sabe, mas Deus sabe, porque Deus não está preso a um limite de tempo. Deus não está preso, Ele tanto está no passado, presente e no futuro, Ele sabe o seu amanhã. É por isso que Jesus disse, aquiete-se, calma. Guarde o seu coração em mim, porque eu sei o seu amanhã. É só você confiar em mim, amém, irmãos? Só confiar em mim. E quando Deus provar você, identifique isso. Não é uma tentação. Tentação também pode ser por situações de brechas que você pode dar, por estar dando mais vazão à carne. Aí já não é prova, aí é tentação. Mas se você estiver alinhado com Deus, vivendo uma vida com Deus, e alguma situação acontecer, pense, Deus pode estar me provando aqui. A nossa oração é, Deus, o que o Senhor quer me ensinar com isso? O que o Senhor quer me ensinar com essa situação? Aonde o Senhor quer me levar? É o que eu falei para o Renato. Eu falei, Renato, se eu vier aqui falar alguma coisa sobre cura, sobre vida de fé, é uma coisa. Mas a igreja te conhecendo e você vindo falar, o peso é muito maior. É ou não é, irmãos? Porque ele está vivendo isso na pele, na carne. Ele dando um testemunho de fé é poderosíssimo. Fortaleceu a minha fé. Eu espero que tenha fortalecido a sua também. Me levou já, aqui a mensagem para mim já foi pregada. Me levou a um momento eu falar assim, muito obrigado pelo testemunho do teu filho. Porque fortaleceu hoje, nesta manhã, a minha fé. E essa é a palavra, eu quero complementá-la, porque para mim a mensagem foi pregada já. Eu só vou complementar na história de Abraão. Quando ele continua dizendo, Deus pôs Abraão uma prova, dizendo-lhe, Abraão, e ele respondeu, eis-me aqui. Então disse Deus, tome seu filho, seu único filho, Isaque, a quem você ama, e vá para a região de Moriá, sacrifique-o ali como um holocausto, num dos montes que lhe indicarei. Você já parou para imaginar isso na prática, irmãos? Você que é papai, mamãe, você que é vovô, talvez já é até vovô. Eu não sei se tem alguém até que é bisavô aqui. Tem alguém que é bisavó aqui? Tem? Olha só, meu Deus, que glória! Você já imaginou uma cena dessa? O Senhor dos Senhores, o nosso Deus eterno, vindo até você e fazendo uma petição dessa? Você já imaginou isso? E aí, olha a resposta de Abraão. Na manhã seguinte, Abraão levantou-se e preparou o seu jumento. Você não vê Abraão murmurando. Veja, Deus deu a mensagem. Deus mandou, faça isso. O que ele fez no dia seguinte? Pela manhã bem cedo, ele já se levantou e fez o quê? Obedeceu. Olha só que glorioso isso, irmãos. E ele continua. Na manhã seguinte, Abraão levantou-se e preparou o seu jumento. Levou consigo 2 de seus servos e Isaque, seu filho. Depois de cortar lenha para o holocausto, partiu em direção ao lugar que Deus lhe havia indicado. No 3º dia de viagem, Abraão olhou e viu o lugar de longe.
disse ele a seus servos: fiquem aqui junto com o jumento, enquanto eu e o rapaz vamos até lá. Depois de adorarmos, voltaremos. Eu quero que você se atente a isso. O que Deus pediu para Abraão mesmo? Fala para mim. Isaac. Mas Isaac o quê? Para fazer o que com ele? Sacrificar. E sacrificar significa o quê? Morte. Matar o seu filho. Mas olha o que Abraão disse para os dois servos de forma profética. Olha aqui de novo, que nem o Renato fez. Olha o que Abraão fala de forma profética. Ele diz assim: fiquem aqui com o jumento enquanto eu e o rapaz, que é o filho, vamos até lá. Depois de adorarmos o quê? Voltaremos. Olha a fala profética de Abraão. Eu não vou matar o meu filho. E se acontecer isso, eu creio em um Deus tão poderoso que Ele é capaz de ressuscitar o meu filho amado. Amém, irmãos? Ele é capaz de ressuscitar, porque eu não voltarei sozinho. Sabe por quê? Ele trouxe à memória aquilo que Deus disse lá atrás, quando Ele disse assim: o seu filho será geração de multidões, o seu filho crescerá, e gerações crescerão através de seu filho. Veja, ele se lembrou disso. E Deus não é homem para que minta, e nem filho do homem para que se arrependa. E é por isso que ele disse que mesmo depois que o meu filho vier, ele vai gerar gerações crescerão. E eu tenho certeza que nesse momento dessa provação, o meu filho não morrerá. E é por isso que ele disse: vamos, depois de adorar, voltaremos. E ele continua: Abraão pegou a lenha para o holocausto e a colocou nos ombros de seu filho Isaque. E ele mesmo levou as brasas para o fogo e a faca. E caminhando os dois juntos, Isaque disse a seu pai Abraão: meu pai. Sim, meu filho, respondeu Abraão. Isaque perguntou: as brasas e a lenha estão aqui, mas onde está o cordeiro para o holocausto? Respondeu Abraão: Deus mesmo há de prover o cordeiro para o holocausto, meu filho. E os dois continuaram a caminhar juntos. Novamente aqui, irmãos, vamos olhar para Jesus e lembrar de novo. Jesus, ele veio com uma missão. E sabe qual é? Morrer na cruz no meu lugar e no seu lugar. Quando Jesus estava no Getsemane, novamente, quem substituiu Isaque não foi o cordeiro, foi o nosso Cordeiro de Deus. A resposta, quando Isaque pergunta assim, quando Isaque faz a pergunta, quer ver, deixa eu voltar aqui. Isaque disse a seu pai: meu pai. Sim, meu filho, respondeu Abraão. Isaque perguntou: as brasas e a lenha estão aqui, mas onde está o cordeiro para o holocausto? Onde está o cordeiro? Sabe quem responde essa pergunta de Isaque? João Batista, quando diz assim: eis o Cordeiro de Deus. Quando João Batista está batizando e quando Jesus vem em direção, João Batista diz assim: eis o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Aleluia! João Batista responde à pergunta de Isaque. Jesus é o substituto dele. Ele é o Cordeiro de Deus. E ele diz assim, quando Jesus estava no Getsemane, orando e falando, ele estava se preparando para um grande momento, ele estava falando com o Pai. Ele fala: Pai, se for possível, passa de mim esse cálice, porque era duro, irmãos, o que ele ia passar. Mas aí ele fala assim: não, que seja feita a sua vontade, não a minha. Quando Jesus vai para a cruz, irmãos, eu tenho certeza, naquela caminhada na cruz, Jesus não estava só, porque Jesus é Deus e Deus é um só, amém? Deus e o Pai, aí é a Trindade, Deus e o Pai estavam juntos. Tenho certeza que naquela caminhada de Jesus com a cruz nas costas, depois de ter apanhado, cuspido, depois de ter sido chicoteado um monte, ele ainda tem que carregar a cruz nas costas. Aquela caminhada era como essa caminhada. Veja que quem carrega a lenha, se você olhar bem, quem carrega a lenha da brasa não é Abraão, quem é? É Isaque. É Jesus carregando a lenha, a cruz nas costas. É Jesus carregando a cruz nas costas para o grande sacrifício que veio a salvar a mim e a você.
a mim e a você. E ele veio, e eu tenho certeza, irmãos, o Pai estava junto com ele. Da mesma forma que Abraão e Isaac caminharam juntos, Deus Filho e Deus Pai estavam juntos nos piores momentos de dor. E eles fizeram isso juntos por amor a mim e por amor a você. E o texto continua no versículo 9. Quando chegaram ao lugar que Deus lhe havia indicado, Abraão construiu um altar e sobre ele arrumou a lenha. Amarrou seu filho Isaque e o colocou sobre o altar em cima da lenha. Então estendeu a mão e pegou a faca para sacrificar seu filho. Mas o anjo do Senhor o chamou no céu. Eu quero fazer um ponto aqui, olha aqui, ó. Veja aqui, você que conhece português. Já quero te dar uma dica aqui, quando você lê as Escrituras. Como é que está lá no início do versículo? Pode ler para mim? O anjo. O O, você sabe no português o que é o O? Ele é um artigo, certo? Vou te fazer uma segunda pergunta. Ele é um artigo definido ou indefinido? Já tá. Você é professora, isso é fácil. Artigo definido ou indefinido? Definido. Você sabe quais são? Olha só, aula de português aqui agora. Você sabe quais são os artigos indefinidos? Uns e tudo mais, né? Quando você vê um anjo, uns anjos, ou um anjo, é um anjo de Deus, de fato. Mas quando você vê o anjo, artigo definido, sabe quem é esse o anjo? Não sabe quem é? Nas escrituras teológicas? O próprio Cristo, Jesus, que ele não nasceu, ele já existia antes da fundação do mundo. O anjo, que é o Cristo, o Jesus Cristo, antes de nascer, claro, humanamente, é ele que vem até Abraão para falar: não sacrifique o menino. Só faltou ele dizer: não se preocupe, porque quem vai assumir isso sou eu no seu lugar. Sou eu. Aí ele continua dizendo aqui, ó. Cadê? Versículo 11. Mas o anjo do Senhor, que é Jesus, guarde sempre isso. Todas as vezes que você lê a sua Bíblia e você encontrar o anjo, saiba que é Jesus que está ali. Versículo 11. Mas o anjo do Senhor o chamou do céu: Abraão, Abraão. Eis-me aqui, respondeu ele. Não toque no rapaz, disse o anjo. Não lhe faça nada. Agora sei que você teme a Deus. Meu Deus do céu, olha que Abraão já tinha passado por tanta história, mas olha que o próprio Cristo fala assim: agora sei que teme a Deus, porque não me negou seu filho, o seu único filho. Abraão ergueu os olhos e viu um cordeiro preso pelos chifres nos arbustos. Foi lá pegá-lo e o sacrificou como holocausto em lugar de seu filho. Abraão deu àquele lugar o nome de O Senhor Proverá. O Senhor proverá, o Senhor proverá na sua vida, irmão. O Senhor proverá na sua vida, meu amado amigo Renato, irmão. Ele proverá. Veja, ele proverá da mesma forma que de forma profética você declara a cura aqui. Veja, você também, da mesma forma que Abraão declarou: eu vou até o Monte Moriá para obedecer ao meu Deus, de sacrificar o meu único filho, mas não importa, se eu tiver que matá-lo, eu creio que Deus o ressuscitará, mas eu não voltarei para minha esposa, para minha casa sem ele, eu voltarei com ele, com ele. Deus proverá na sua vida, Renato. Deus proverá na sua vida, meu irmão. Deus proverá, mas se você adorar a Deus e for obediente até a morte e entregar tudo para Ele. Veja, da mesma forma que Deus olhou para Abraão e disse assim: agora eu sei que temes a mim, porque você não me negou aquilo que para você é o que mais importa, o que é mais valioso. E eu te pergunto, irmão, o que é mais valioso para você hoje? O que é o mais importante para você hoje? Se você ainda tem reservas e ainda não entregou a Ele, é hora de fazê-lo. Porque tudo deve estar nas mãos do Senhor, e tudo é dele e para Ele toda a glória. Amém, irmãos? Quando fazemos isso, de fato, então Ele vai olhar para você e falar assim: agora sei que temes a mim, porque eu irei provar
tudo aquilo que você precisa. Eu irei sustentar você nos momentos mais difíceis. Aquilo que você necessita, eu te darei. Porque Ele mesmo disse, tudo aquilo que pedides em meu nome, recebereis. Então Ele é tipo um Papai Noel? Não, porque essa oração, essa fala, esse ensinamento de Jesus está te dizendo o seguinte, que se você estiver alinhado com Deus, e tudo que é seu estiver, na verdade, tudo entregue, totalmente entregue ao Senhor, você está tão alinhado com os céus, que tudo que você pedir, você receberá. Abraão profeticamente recebeu, falou assim, Senhor, ele orou, eu voltarei, e voltarei com meu filho não morrerá. E mesmo que aconteça ali o sacrifício, Deus poderoso irá ressuscitar o meu filho. E ele continua, pela segunda vez o anjo do Senhor chamou do céu Abraão e disse, juro por mim mesmo, declara o Senhor, que por ter feito o que fez, não me negado o seu filho, o seu único filho, esteja certo de que o abençoarei e farei de seus descendentes tão numerosos como as estrelas dos céus e como a areia das praias do mar. Sua descendência conquistará as cidades dos que lhe forem inimigos, e por meio dela todos os povos da terra serão abençoados, porque você me obedeceu. Que a bênção de Deus esteja sobre você agora, em nome de Jesus. Que você não tenha reservas com Deus. Que você obedeça a Deus em tudo que Ele lhe pedir. Que você não negue nada para Ele. E eu digo para você, porque a palavra de Deus é fiel, e Deus é fiel, as bênçãos do Senhor estarão sobre a sua vida. Deus irá prover a alegria que você precisa. Deus irá prover a paz que você anseia. Deus irá prover o sustento como Ele tem feito. E mesmo que você passe pelo vale da sombra da morte, não tema, porque Ele está com você. E Ele proverá todas as coisas, porque o Senhor dos Senhores luta as suas batalhas. Você não está só. E quando você travar lutas, lembre-se disso, você não está só. Ele é o guerreiro, Ele é o Senhor dos Senhores. Ele luta as suas batalhas, Ele luta as suas lutas. E você é mais do que vencedor, porque Ele venceu em primeiro lugar, e Ele venceu na cruz. Aleluia, aleluia. Eu já quero encerrar, não vou me prolongar, está na hora já foi a mensagem, foi pregada. O que eu aprendo com essa mensagem é que você viva com fé, crendo no Senhor, que Ele é o Deus que provê todas as coisas. E viver uma vida de fé, lembre-se que Paulo já disse isso, repetindo Abacuque, o justo viverá pela fé. E quando fala justo, não é justo porque é bonzinho, porque é moralmente legal. Ele fala justo é aquele que foi justificado pelo sacrifício de Jesus na cruz. É aquele que foi justificado, perdoado, que as suas dívidas foi paga pelo que aconteceu na cruz. O justo viverá pela fé, e quem vive pela fé viverá a provisão completa de Deus. Vamos orar? Pai, muito obrigado, Senhor, pela Tua palavra. Senhor, a palavra é confiar em Ti e viver uma vida de obediência diante de Ti. E a Tua provisão, a Tua vida, a bênção dos céus estará sobre nós, e não somente sobre nós, como diz lá a bênção que o Senhor deu a Abraão, estará também sobre nossos descendentes, sobre nossos filhos, sobre nossos netos, sobre gerações futuras que serão abençoadas pela nossa vida de obediência. Declaramos a bênção de Deus aqui agora, profeticamente, não somente sobre nossas vidas, mas também sobre nossos filhos, sobre os filhos de nossos filhos. Mas isso requer a obediência nossa hoje e agora. Pai, te louvamos, Pai, e exaltamos o Teu nome, em nome de Jesus. Amém e amém. Quero chamar os diáconos, vem cá, por favor. Vai lá, Beth, ajuda seu esposo lá. Ajuda seu esposo. Renato, por favor, me ajuda lá. Ainda temos uns 10 minutinhos. Nesse momento de ceia, você já ouviu a mensagem, a palavra foi pregada. Eu só quero te lembrar de duas coisas, duas orientações básicas sobre a ceia. Primeiramente, a ceia é um memorial. Ela é um memorial
É um memorial. O que isso significa? É uma prática que a igreja deve fazer. Não precisa ser a gente costuma fazer uma vez por mês, mas isso não importa. Tem igrejas que fazem uma vez por ano, que faz uma mega de uma festa. Tem igrejas que faz todo domingo. Nós, pelas igrejas batistas, fazemos naturalmente uma vez por mês. Mas o importante é fazer como obediência, porque ela é um memorial. O que significa isso, um memorial? Estou trazendo à minha memória aquilo que aconteceu aonde? Na cruz, por mim. Você precisa entender isso. Então a ceia, ela é um memorial para lembrar, muito obrigado, Senhor, pelo que o Senhor fez na cruz. Deus é tão excelente que Ele sabe que nós humanamente, falhos e pecadores, a nossa tendência é se esquecer das coisas, é se acostumar e se esquecer e não valorizar. E é por isso que Ele disse, façam isso sempre, para que vocês sempre voltem à memória o que eu fiz por você na cruz. A ceia é isso. Lembre-se, a ceia não é um momento de tristeza, ela é um momento de alegria, porque você foi comprado. Deus comprou você. O seu destino era o inferno, e Ele comprou você. Você agora é meu. Isso deve ser um momento de alegria para você. Você agora pertence a Deus. Ele te comprou com um preço maravilhoso. E isso deve trazer alegria ao seu coração. Então essa é a motivação que você deve ter ao celebrar a ceia. Mas aí Paulo também dá 2 instruções para você fazer isso corretamente. Lembre-se que ninguém pode, por mais que você tenha liberdade para entrar na presença de Deus, mas você não pode entrar de qualquer jeito. Se você olhar para Levíticos capítulo 10, você vai ver uma história trágica de 2 homens, Hofni e Finéias, se eu não me engano. Não, acho que é Hofni e Finéias, se eu não me engano. Que eles entram, não tenho certeza se é esse mesmo, se é Hofni e Finéias. Acho que Hofni e Finéias eram filhos de Elias, não. Bom, não sei, agora não vou lembrar o nome deles, era um nome diferente. Eram 2 filhos, eram os filhos de Arão, se eu não me engano. E eram os filhos de Arão que em Levítico 10, eles pegam, Deus orientou para que pegasse fogo do altar para poder acender as velas do incenso dentro do Santo dos Santos. Mas eles não obedeceram, eles pegaram um fogo qualquer e eles entraram na tenda do encontro, no tabernáculo, com um fogo tirado do lugar errado. Você sabe o que aconteceu com eles? Você sabe o que aconteceu? Morreram na presença de Deus. Nadab e Abiú, muito obrigado. Obrigado, meu. Nadab e Abiú eram filhos de Arão, levíticos. Eles sabiam o que tinham que fazer, que tinham que pegar do altar, do lugar certo. Eles pegaram um fogo estranho, entraram e ao entrar, morreram. Mas Deus é um Deus de amor, sim, mas Ele é um Deus de santidade e justiça também. Então, você tem toda a liberdade para entrar na presença de Deus, mas quando você fizer isso, entre da forma certa. E qual é a forma certa na ceia? Paulo orienta o seguinte, que quando você participar da ceia, ele diz assim, sonde o seu coração e veja se há pecado ali. Se há pecados em seu coração, a primeira coisa que precisa fazer, eu não vou participar da ceia. Se você fizer isso, isso não é um ato de fé. Você está dizendo, Deus, eu estou tão em pecado que eu não vou nem participar. Sabe o que Deus disse? Então você não faz parte comigo. Você não faz parte comigo, então. Ele diz o seguinte, que se você olhar o seu coração e se você perceber que há pecados, o que você precisa fazer urgente? Senhor, perdoa, por favor, o meu coração. Perdoa a minha mente. E como diz lá em 1 João 1,9, que se você confessar os seus pecados, Ele é fiel e justo para perdoar os seus pecados e purificar você de toda a injustiça. Então, o primeiro ponto, a primeira dica de Paulo é, na entrada, veja se seu coração há pecados. E se houver, arrependa-se. Segundo ponto que ele diz, a segunda orientação para entrar na presença dele na ceia. Veja como está o seu coração com relação aos seus irmãos da igreja, seus irmãos da fé. Se tiver mágoas, se tiver ressentimentos, se tiver alguma pendência, resolva isso hoje. Ou então ore e fala, Senhor, eu estou aqui, tenho situações a resolver com alguém. Eu vou resolver isso hoje. Porque se você não obedecer, você vai ver lá, leia, não é eu falando, por favor, não sou eu, a minha esposa vai me corrigir depois. Não sou eu falando, é as Escrituras. E eu digo isso para você como um alerta de Deus. Paulo fala o seguinte, lá em 1 Coríntios 11, é por isso que muitos na igreja, por não obedecer essas recomendações, estão ficando doentes fisicamente. Doentes e estão morrendo fora do tempo.
estão ficando doentes, estão morrendo fora do tempo, porque não estão obedecendo a minha palavra, estão participando da ceia em pecado e com o coração com mágoas contra os irmãos. Por favor, não façam isso. Vamos orar? Prepare seu coração novamente. Pai, estamos preparando o nosso coração, pegando o fogo do altar certo, para participar da ceia do Senhor, da sua ceia. Deus, esse é o momento que lembramos o que o Senhor fez por nós na cruz, aonde o Senhor, Pai, morreu em nosso lugar, e ao mesmo tempo iremos celebrar isso nos céus diante de Ti. Pai, que Teu Espírito Santo venha falar com cada um aqui na sua igreja, e que possamos, Senhor, agora se alegrar na Tua presença diante da ceia do Senhor, em nome de Jesus. Amém. Pode servir, irmãos.